Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento você está convidadíssimo a fazer parte deste nosso bate-papo a respeito de séries. É isso mesmo. Hoje eu decidi chutar o balde porque eu tenho falado muito de filmes e atores nas últimas semanas, mas eu percebi que eu estava deixando um pouco esse papo de série no ar e eu sei que tem muita gente que gosta, em especial. Eu vou fazer essa menção a Wandinha e The Last of Us, que infelizmente eu não consegui tempo para fazer review capítulo a capítulo, certo? Mas tem outros canais muito legais aqui no YouTube que você vai conseguir acompanhar, eu tenho certeza, mas não deixa aqui de dar uma forcinha para mim também, tá? Dando um like, se inscrevendo caso você não estiver inscrito ainda, porque eu acredito que o YouTube é isso, é democrático, tem espaço para todo mundo, não é mesmo? Bom, eu até o momento eu tenho que cravar essa opinião dizendo que Wandinha e The Last of Us são os melhores seriados dos últimos 7, 8 meses, pelo menos. Teve a Casa do Dragão, que gerou inúmeras expectativas da galera, principalmente pelo aquele ato de Game of Thrones que ficou de lado desde lá de 2018, quando acabou pra valer todas as temporadas e depois foi anunciado e Casa do Dragão teve um adiamento por causa da pandemia e toda aquela história que todo mundo já sabe. Mas eu acredito que não alcançou essa hype muito forte que causou Wandinha, principalmente. É impressionante como a Jenna Ortega, mesmo interpretando um personagem que eu considero já meio, ok, rodado, vamos dizer assim, que é a tal da Wandinha, né, ou a Thursday, né, como é chamado lá nos Estados Unidos, que é essa personagem icônica, aliás, uma das personagens icônicas dessa coisa maravilhosa chamada Família Adams, ela simplesmente com o seu carisma conseguiu alavancar esse projeto do Tim Burton. E a priori, se você bater o olho nos trabalhos dela, que de fato ela vem figurando personagens de produções de terror, não só em séries como em filmes, mas você poderia considerar a Jenna Ortega uma atriz comum. Não teve, por exemplo, o mesmo boom que a Anya Taylor-Joy teve uns 5, 6 anos para cá. Mas, de repente, ela entrou numa personagem que antes, no cinema, tinha sido vivida pela Christina Ricci, que também alavancou a carreira da Christina Ricci da época, mas com todo o carisma, a Wandinha conseguiu se tornar uma febre. Hoje todo mundo faz vídeo no TikTok imitando a Wandinha, hoje todo mundo quer correr atrás dos episódios, que aliás eu assisti, mas eu não achei nada de absolutamente extraordinário. Divertido, tem aquela pegada do Tim Burton que eu sempre amei, mas eu acredito que, sobretudo, o carisma da atriz, que encaixou perfeitamente com a personagem, contribuiu muito para que essa série fosse uma das melhores dos últimos meses, na minha opinião. E entrando em The Last of Us, nos últimos anos, acredito que nos últimos 8, 10 anos, existe uma crítica muito forte para adaptações de personagens e sagas de videogame para o cinema. Quanto menos se esperava algo bem feito para seriados. Isso começou desde lá da década de 90 com Mortal Kombat, se estendeu, existia uma hype muito forte em 2016 com Warcraft, que é outra pegada muito forte nesse segmento também. O Sonic foi mais ou menos, agora no cinema. Mas, de repente, vem The Last of Us. E desde o primeiro episódio, eu confesso que me cativou.
porque é um roteiro muito bem trabalhado. Não só os atores estão muito bem na série. Essa menina Bella Ramsey, que já tinha feito um papel significativo lá em Game of Thrones, mais nova, mas essa garota ela tem uma personalidade incrível. E o Pedro Pascal, que ator é esse, gente? Uma ascensão avassaladora nos últimos 7 anos. Desde quando ele apareceu lá em Game of Thrones, meio discreto, fazendo um personagem interessante, bem verdade. Depois fez Narcos com Wagner Moura e depois deslanchou. Sobretudo depois do Mandaloriano. Ok? Então, essa junção desses dois atores muito bons, com uma história muito bem construída, faz com que você se distancie até mesmo daquela coisa automática. É uma série inspirada em videogame. Para mim, eu não jogo videogame, ok? Se você fala The Last of Us, eu já vi propagandas, mas eu nunca joguei. Aliás, eu acho que o último jogo de videogame que eu joguei, para ser bem sincero, foi Mario Kart. É isso mesmo, tá? Num emulador, naqueles computador de telona ainda, de bunda, lá em 2004, mais ou menos. Não tenho paciência com videogame. E não tenho tempo por causa do trabalho. Ok? Então, se você não falasse assim para mim, olha, isso aqui é inspirado no videogame, bulhufas, tanto faz. Mas a construção, aproveitando, claro, o tema, que ele se apropria do tema do game, mas com um roteiro muito bem desenvolvido. Nós tivemos um terceiro episódio sensacional, sensacional, daquele casal de, de dois homens que se encontram ali no meio daquela trama toda, etc. e tal, que gerou erroneamente comentários maliciosos de algumas pessoas na internet. Mas o que acontece é o seguinte: o que eu gostei desse episódio é que ele não foi, aquilo não é lacração, aquilo é uma história de fato cotidiana que acontece na vida de qualquer um por aí. Pode não acontecer com você, comigo, mas dois caras que se encontraram dentro da sua afinidade e desenvolveram ali uma história muito legal. Mesmo porque, em determinado momento, existe um choque, não o choque do preconceito, mas existe um choque que ninguém esperava por aquilo. De repente, quando o cara vai lá tocar piano, o outro vem e dá um beijo nele. Tipo, pô, meu. Entende? Então, isso é legal. É uma história, independentemente de gênero, etc e tal, a história foi um episódio de 1h20, mais ou menos, mas a história muito bem desenvolvida em cima desses dois personagens até chegar no personagem do Pedro Pascal e da Bella Ramsey. Então, The Last of Us, na minha opinião, ele está sendo uma série muito boa por causa disso. Ele se apropria do tema do videogame, mas ele tem vida própria em relação ao roteiro. E isso, de fato, eu estou achando excepcional. Quando a HBO vai estrear um episódio, eu já corro para querer assistir logo quando sai, quando tem a estreia. E de fato, eu acredito que vai ser difícil. Uma série, principalmente em termos de roteiro, muito cedo, aí nós estamos em fevereiro, mas nos próximos meses bater de frente quanto, que é muito bem construído. Quanto mais, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Participem nos comentários. Mesmo que vocês tiverem opiniões diferentes, todo espaço é seu aqui para que você faça isso democraticamente, respeitosamente, acima de tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não estiver inscrito, e com certeza nós nos veremos no próximo vídeo. Até lá!